Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quarta-feira. Que você venha ter um excelente dia em tudo que você fizer, que você colocar as suas mãos, que venha fluir, que venha prosperar. Quarta-feira, chegamos aí na metade da nossa semana. Espero que você tenha tido, né, uma excelente caminhada até aqui. Se caso não tem sido muito como esperado, tá aí a oportunidade de dar uma refletida, né? E ver o que não está de acordo, pois se os resultados não estão bem, temos que agradecer em partes, né? Pois é um sinal que você consegue ver, peraí, não está bem, alguma coisa está errado. É igual a dor, é igual a fome. A fome é um sinal que o corpo está precisando de nutrientes. A dor é o sinal de que existe alguma coisa anormal, que não está normal no seu corpo. Então, através disso, a gente vai poder ir no médico, vai buscar saber o que está acontecendo. Existem algumas pessoas, eu já vi alguns exemplos de crianças, né? Que elas não sentem dor. Nasceram, né, com uma certa anomalia, né? Uma doença, vamos dizer assim, e não sentem dor. E isso daí é muito triste, sabe? Os pais têm que ficar ali constantemente em cima, principalmente quando eles são pequenos, porque eles não têm a noção das coisas e aí, né, fazem coisas assim, que tá correndo, cai, vamos dizer, quebra um braço, elas não sentem dor, não percebem que quebrou o braço, continua assim, sabe, parece andando, né, parece que tá uma cena de terror, sabe. Eu vi um documentário disso há muitos anos atrás, acho que quase uns 20 anos atrás, e foi um pouco triste, sabe. Então, nós precisamos ser gratos, né? Pois a dor, né, a capacidade, vamos dizer assim, né? A capacidade de sentir dor, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ser grato, né? Pois é como se fosse um sensor, né? Para nos sinalizar que algo não está bem com o nosso corpo. Da mesma forma que a nossa dor emocional diz que alguma coisa não está boa na nossa vida, né? Afetiva, amorosa, isso quando envolve alguém, né? Ou consigo mesmo, né? Quando nós não estamos com as nossas metas, os nossos objetivos, nossos sonhos bem esclarecidos, e nós ficamos um pouco à deriva, né? Sendo levado por vento, um lado para o outro, sem sentido na vida. Isso é uma outra coisa que também vai gerando um vazio, gera um vazio, e isso também traz certa dor a nós, né? De uma forma ou de outra, nós seres humanos, nós temos a certa necessidade de nos sentirmos úteis, sim. Existe um estudo que foi comprovado, né? Fizeram um estudo com muitas pessoas e a estatística apontou que as pessoas normalmente que terminam, vamos dizer, a sua carreira profissional e se aposentam e que não têm um hobby ou não descobrem algo novo após a aposentadoria, essas pessoas de uma forma ou de outra vêm a morrer, a falecer com 1 ano e meio. 18 meses. O porquê não se sabe, mas a estatística aponta números, né? E os números apontaram exatamente para isso. Aí, assim, como morreu, não sei se existe um padrão, né? Pode ser de morte natural ou até de acidente, mas o interessante, né, vamos dizer, da pesquisa é que apontou para esse número, né, que média de 1 ano e meio as pessoas vêm a falecer. E o ponto mais crucial aí é porque
quando eles estavam trabalhando, eles estavam na ativa. E quando param de trabalhar e não tem um hobby, não tem uma meta nova, o valor pessoal, né, vamos dizer assim, dele, né, a sua autoestima, acaba tudo. Eles começam a se sentir como se não fosse útil para nada. E isso vai acabando, eles vão definhando, né? Vão ficando triste, a energia deles vai acabando. Acabei de lembrar um caso aqui de uma pessoa que eu atendi assim que eu cheguei aqui no Brasil. Ela era um empresário bem sucedido no estado de São Paulo e que veio sofrer um AVC, né? Sofreu um AVC, estava acamado eu acho que Sorocaba, do local de Sorocaba. E eu morava numa cidade próxima, mais uns 40 minutos assim de distância. E essa pessoa era um conhecido, era um chefe, né, o líder de um conhecido nosso lá da família, né, na ocasião. Então me solicitaram que eu fosse lá dar uma atenção a ele. Eu fui lá, vi ele tudinho, conversei com ele. E resumindo da conversa, ele faleceu. Só que ali foi bem notório. Ele caiu nesse abismo. Eu ainda orientei a ele, falei, não se entregue. Só que ele se entregou. E quando nós nos entregamos, nós perdemos a esperança de vida, a expectativa, a nossa energia, ela baixa de uma tal maneira que o nosso sistema imunológico, o sistema para combater a doença, né, aquele mal físico, ele cai. Eu já mencionei aqui no vídeo anterior que o estado emocional nosso, ele influencia em tempo real, a condição do nosso sistema imunológico. Pessoas que, por uma razão ou outra, né, vamos dizer assim, pegou um câncer, foi diagnosticado com câncer, e aquelas pessoas que tomam aquele baque e não tem ninguém para lhe dar uma palavra amiga para motivar, animar ela, essas pessoas, a tendência de recuperação delas a probabilidade de recuperação delas é muito baixa. Nós temos um caso aí também de conhecida nova, pegou o câncer, rapidinho se foi. Enquanto tem pessoas que pode até ser identificado, diagnosticado já um pouco tarde, mas que tem expectativa, esperança de vida e se recuperam rapidinho. Tô lembrando mais outro caso aqui também. Na minha época de estudante, né, eu lembro para mim foi muito marcante, né, que é um caso que aconteceu na América e 2 pessoas, né, foram ao hospital. Uma estava indo para fazer o exame rotineiro, era uma pessoa, né, que se cuidava da saúde e tudo mais e sempre fazia o seu exame de rotina da saúde. E também teve uma outra pessoa na mesma ocasião que já estava no estado praticamente terminal, né? Já só esperando os últimos dias ali para partir desta vida para outra. E não sei qual foi o descuido, né, dos médicos, que eles inverteram a pasta desses pacientes, vamos dizer assim, né? E o médico chegou para a pessoa sadia e falou, olha, os seus exames apontou isso, e infelizmente não há esperança, já está muito avançado. E passou esse diagnóstico para ele, da outra pessoa doente. Passou o resultado do exame da pessoa doente para a pessoa sadia.
E para a pessoa sadia, ou para a pessoa que estava doente, ele passou o diagnóstico: olha, os exames aqui de rotina seu, tá tudo tranquilo, tá bem, sua saúde está boa. E o que aconteceu? A pessoa que estava sadia, saudável, ao ouvir aquele diagnóstico, foi um choque tão grande e ela não conseguiu se recompor. O final da história foi que essa pessoa, que era sadia, saudável, morreu. E aquela pessoa que já estava num estado bem avançado, né, da sua doença, ao receber o diagnóstico que estava sarada, se alegrou tanto, a sua energia fortaleceu tanto que o corpo se curou. E ela não morreu. Depois foram identificado esse erro e quando foram ver o resultado, era esse o resultado que ocorreu. A pessoa que já realmente estava para morrer, estava em vida, saudável, recuperada, sã, e a pessoa que era saudável já havia falecido. Para você ver o poder que tem os nossos estados emocionais. Por isso que eu tenho incentivado, eu tenho aconselhado a vocês fazerem a escolha do que vocês querem para a vida de vocês. E eu tenho aconselhado a você fazer a escolha todo dia de manhã cedo, falar: olha, o dia de hoje, por exemplo, com a segunda e sexta-feira, que são dias corridíssimos, né? Bem turbulento. Mas indiferente que seja turbulento, você pode determinar, indiferente de como o meu dia vai ser hoje, possa ter altos e baixos, indiferente. Eu determino que o meu dia vai ser bom, o meu dia vai ser excelente, eu vou ter excelentes resultados. Em tudo que eu colocar minha mão, vai desenrolar, as coisas vão acontecer. Então, a escolha, indiferente, isso daí, você pode estar com as suas contas todas atrasadas, se você quiser escolher estar sorrindo, você pode. Tem aquele ditado, né, que tem dois tipos de pessoas: as pessoas que choram e as pessoas que vendem o lenço. Se você quer mudar de vida, do ponto A para o ponto B, para uma condição melhor, escolha a pessoa que vende o lenço. No mínimo, se você precisar chorar, você já vai ter os lenços ali para enxugar as suas lágrimas e seguir em frente. Então, o que eu tenho passado aqui para vocês, eu tenho buscado passar numa linguagem simples, mais simples possível, porque tirando as pessoas que querem se tornar um expert no assunto, no mundo do desenvolvimento humano, eu não vejo a mínima necessidade de você ter que aprender ou decorar termos complexos, entender como exatamente funciona o seu cérebro. Não há necessidade disso, só de você entender, né? Eu falo como funciona no quesito anatômico, entendeu? De anatomia, dos nomes, das áreas do cérebro, essas coisas não há necessidade. Só de você entender no contexto geral como funciona e aplicar na sua vida, é tão somente isso que você precisa para mudar de vida e conseguir sucessos, resultados que você almeja. Então, hoje é quarta-feira, nosso segundo dia do mês. Aproveita aí para fazer uma breve análise rápida, pois estamos no meio da semana, e faça a escolha. Faça a sua escolha, faça a escolha inteligente e se torne um vigia, uma sentinela dos seus sentimentos. Não se permita ficar muito tempo no chorou, não sei se é assim que fala, aquele sentimento ali cabisbaixo, não. Busque estar sempre alegre, motivado. Mas
as emoções é algo que a gente não tem controle. Normalmente é assim, para a grande maioria das pessoas. Porém, se você se treinar, se monitorar, sim, é possível controlar as emoções. As emoções é parecido como um cavalo selvagem, mas o cavalo selvagem, nós seres humanos também já conseguimos adestrar eles e conseguimos colocar rédeas nele. Desta mesma forma, você consegue adestrar as suas emoções. Mas existe, como nós somos pessoas inteligentes, nós temos algumas formas de nos auxiliar. Por exemplo, ver um filme nas horas vagas, um filme de comédia, né? Um filme que fala de coisas positivas. Tem bastante filmes, né, na linha gospel, né? São bons para isso. Né? Aquele, acho que é, como fala, não é de time de futebol, acho que é Enfrentando os Gigantes, é um filme bem motivacional. Então, alguma música, por exemplo, que tem um ritmo que deixa assim o astral para cima, também é uma forma, né? É uma ferramenta também. Então, o problema está na mesa para ser resolvido. A questão é que a grande maioria das pessoas só olham para o problema. Dando o exemplo aqui da emoção. A emoção eu não tenho controle. Pronto, as pessoas pegam isso e fica nisso. Sim, tá. O controle emocional é algo que é um pouco difícil, sim, mas será que não tem alguma coisa que você possa fazer? Entendeu? Essa linha de raciocínio, esse ponto de visão que é importante. Então, pratica isso. Não resuma as coisas como, não consigo, não posso. Não, busque pensar, refletir um pouco o que você pode fazer para se tornar aquilo possível realidade. Esse foi um exemplo que eu tirei. Te orientei. Primeiro ponto, monitore suas emoções, ou seja, faça a gestão das suas emoções, e as dificuldades que tiver, crie estratégias. Igual tá aí alguns exemplos. Ouvir algum tipo de música que tem o ritmo assim que deixa a gente para cima, com o astral mais elevado, algum filme de comédia, um filme, né, que traga uma certa diversão, alegria, é uma das formas, tá? Então a dica está aí, que a emoção, ela na verdade é a base da nossa emoção, o estado emocional é a base da motivação. É a força motriz que nos mantém firme até atingirmos o nosso objetivo. Então, ela é muito importante. E como eu dei exemplos aí, extremos de fatos que realmente aconteceu. Isso aqui não é historinha criada, não é storytelling. Storytelling é a habilidade de contar historinha, vamos dizer assim, né? Isso aqui não é storytelling, são fatos reais que realmente aconteceu e comprovam as pesquisas, os estudos, né? Como eu falei no começo do vídeo, que as pessoas que não têm uma motivação após, né, a sua aposentadoria, normalmente com 1 ano e meio, 18 meses, elas vêm a falecer de uma forma ou de outra. E a causa principal disso daí é por elas perder o valor, né, assim, pessoal, o sentido da vida, se sentirem como se não tivessem mais, não são mais úteis, né? Então ela perde o valor pessoal. Aí a estima dela cai, a energia, a frequência dela baixa, o imunológico dela enfraquece, aí com qualquer doencinha elas morrem. Então é muito importante você sempre ter objetivos, metas, seus sonhos. Por isso eu tenho falado, vamos voltar a sonhar, vamos voltar a viajar na maionese. Sim, faça o ato de viajar na maionese algo consciente, como um exercício, um treinamento mental.
Monitore suas emoções. Tá? Então está aí a dica para você. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, que você venha ter uma excelente quarta-feira com bons resultados aí para a sua vida. Então fique com Deus, não se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Fiquem com Deus.